Olá, minha saudação a todos em nome de Jesus. Desejo que o estudo desta oportunidade seja uma bênção para a nossa vida cristã, para a edificação da nossa vida cristã. E o estudo de hoje tem por título A Ética da Santidade. E vamos usar como texto bíblico, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. E assim nos diz esta porção: exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Meus amados irmãos, a herança prometida aos seguidores de Cristo deve motivá-los a colocar a esperança inteiramente na sua recompensa futura e viver em temor ao Deus que os redime ao preço da vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Espera inteiramente. A plenitude da graça e sua obra completa virão apenas quando Jesus voltar. E os crentes devem desejar esse dia. Nós queremos santidade. Queremos ter uma vida santa. É possível que não cheguemos ao ápice. É possível. Aliás, penso que seja impossível, neste mundo de perdição, de pecados, nós alcançarmos o estágio máximo da perfeição. Mas a Bíblia fala que quando Cristo voltar, isto acontecerá. Então, nós, os crentes, devemos estar desejosos que esse dia chegue logo. Devemos estar. Então os crentes fazem desse dia exatamente meditando corretamente sobre a realidade, e vivendo vida, né? Vivendo a vida sóbria, santa, neste atual mundo, nesta atual era má, este mundo mau em que vivemos. E, amados, precisamos lutar, não é? Lutar contra os desejos do pecado. Lutar contra os desejos do pecado. De modo a sermos chamados de filhos obedientes e filhos amados. Lutando contra as investidas de Satanás, não é? Devemos, então, ser santos, pois isso está em consonância, concorda, não é? Com o caráter de Deus. A santidade concorda com o caráter de Deus, visto que Ele é santo, que é santo e ao mesmo tempo chamou-nos a si e para si. Chamou-nos para uma vida de santidade, para uma vida santa e pura. Por isso nós precisamos perseguir a ética da santidade. Precisamos perseguir.
Voltemos ao versículo 16 que diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Com base nesta pré-introdução, qual deve ser então o alvo do nosso estudo? Qual deve ser o alvo da nossa lição? Que entendamos, não é, a necessidade de termos uma vida de santidade verdadeira. Então, o fundo da nossa lição, o objetivo maior, é que entendamos e persigamos uma vida de santidade verdadeira, não a santidade fantasiosa, não, a santidade autêntica, verdadeira, não é? É o que a palavra de Deus preceitua para nós nesta oportunidade. Então, amados, a santidade ela tem por finalidade revelar aos homens o seu estado real, pecaminoso, e propor então o padrão que deve seguir. Mostrar a mim as minhas falhas, a necessidade de eu melhorar e buscar desta maneira o padrão ideal a seguir na vida cristã, né? Numa santidade cristã. Então a qualidade ética da santidade, meus irmãos, entretanto, é o aspecto sobre o qual, né, o termo é aplicado mais comumente para Deus. Então, sempre que falamos de santidade, normalmente estamos nos referindo à pessoa de Deus, né? Porque santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus. Excelência moral de Deus é um dos seus atributos, o que nós chamamos de atributo moral de Deus, né? Então, nesse sentido exaltado, somente Deus é santo. Em termos de santidade plena, só Deus é santo. Só Ele pode ter este grau de santidade. Somente Deus. Portanto, é o padrão da pureza ética, não é? De suas criaturas. Deus, Ele é o padrão. Deus, Ele é o padrão de santidade. Então nós precisamos nos espelhar nele para que tenhamos uma vida de santidade. Então, meus amados, nesta oportunidade, nesta ocasião, né, estudaremos 3 padrões da ética da santidade da vida do cristão. Da vida do cristão. E o primeiro ponto, irmãos, o primeiro padrão, está em como adquirirmos o padrão de santidade. Como adquirirmos? Então, primeiro, vem santificando-nos pela palavra de Deus. Santificando-nos pela palavra de Deus. Então, a palavra tem efeito purificador. Purificador. A palavra tem efeito purificador. Encontramos Isaías 4:4, não é? Também Efésios 5:26 e também João 15:3, quando Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Depois a palavra tem efeito restaurador. Efeito restaurador. E nós precisamos ser restaurados para uma vida de santidade verdadeira. Para uma vida de verdadeira santidade. Sem uma restauração de dentro para fora, nós não podemos nunca experimentar a santidade. Nunca, nunca. E o segundo padrão está exatamente em santificar-nos pelo sangue de Jesus. Primeiro pela palavra, segundo pelo sangue de Jesus. Usufruir da nova aliança. Nova aliança. E é interessante porque em Marcos 14:24, o Senhor Jesus vai dizer que este é o sangue da nova aliança,
ou do Novo Testamento, ou do Novo Pacto. Então, a promessa de Jesus se baseia no seu próprio sangue, no seu próprio sangue. E não podemos ser santos se não formos lavados por esse sangue. Não podemos, não é? Não podemos, jamais. Então, santificados pelo próprio sangue de Jesus. Ter confiança. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23, nós lemos exatamente isto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Fiel é o que nos prometeu. Maravilhoso isto, né? Maravilhoso isto. Então, meus amados, para termos confiança, conforme o texto nos diz, não é? Para entrarmos na presença do Senhor, nessa confiança pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é a base, né? É a base de toda a nossa pureza e também da nossa vitória. Somos purificados no sangue de Jesus e, com base nesta santificação, ele nos garante a vitória pelo seu sangue. Maravilhoso, não é? O terceiro padrão que nós podemos observar, irmãos, é santificados pela Trindade. Santificados pela Trindade. Primeiro pelo Pai, que é quem nos santifica em tudo. O Pai é aquele que nos santifica em tudo. Depois temos Jesus Cristo, Filho. Então, Cristo, quando padeceu e morreu por nós, ele tinha em mente a nossa santidade nele. Nossa santidade nele. É o que ele pretendia. Em terceiro lugar, pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita em nosso ser para nos conduzir a uma vida de santidade e também de sensibilidade para com ele. Uma vida de santidade e de sensibilidade para com ele. Quanto mais nos santificamos, mais somos sensíveis para com Deus, mais sensíveis à sua palavra, mais sensíveis, porque nós pegamos para nós a sua exigência e buscamos então a nos enquadrar à sua exigência. Precioso, não é? Então, o segundo ponto fala de um padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. O padrão de santidade que Deus espera na vida de um cristão. Em primeiro lugar, preparar-se para Deus. É o primeiro padrão. Preparar-se para Deus. Então, amados, a razão por que Deus não usa certas pessoas está exatamente no fato de que não se separam para Ele. Se não podemos ter uma vida de santidade, de separação para Deus, Ele também não pode nos usar. Não. Se não estamos em condição de sermos usados, Ele não pode nos usar. Não pode, não é? Não obedecem à palavra de Deus. Então, o que nos diz São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18, ele diz o seguinte: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas.
retirai-vos do meio. Sair do meio quer dizer santificar, tornar-se santo, né? Santo quer dizer separar. Santificado quer dizer separado. E o Senhor disse, se assim fizermos, Ele nos receberá como filhos e como filhas. Então precisamos fazer a nossa parte da santificação, não é? Segundo lugar, dedicar-se a Deus. Dedicação, irmãos, é algo que fazemos ao oferecer nossa vida a Deus como sacrifício. Como qualquer sacrifício? Não. Como sacrifício agradável, que é vivo e santo. Um sacrifício, para ser agradável, ele tem que ser vivo e santo. Não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser vivo e santo. Isto é um ato voluntário. Um ato voluntário. Não pode ser uma exigência externa. Não. O apóstolo São Paulo, quando fala aos Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Que apresenteis. Voluntariamente, que apresenteis. Então, o culto a Deus, o sacrifício a Deus, a vida a Deus, deve ser uma oferta voluntária. Uma oferta voluntária, não é? Terceiro passo é o passo da fé em Deus. Passo da fé em Deus. Então, quando a nossa dedicação a Deus for realizada e for realidade indiscutível, né? A fé não encontrará entendimento para uma vida de santidade. Quando for uma realidade indiscutível, não com fantasia, como já disse, mas uma realidade de vida, eu estar fazendo de modo autêntico, de modo verdadeiro, de modo sincero, de modo leal, de modo honesto. Então, isto aí, esta fé, né, não encontrará impedimento. Não encontrará impedimento, porque haverá um canal livre entre mim e o meu Deus. Haverá um canal livre. Precioso, não é? O terceiro ponto fala o padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão. O padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão. Então a integridade ela está relacionada com a questão da verdade, que vai se refletir então na santidade de Deus. Na santidade de Deus. Precioso, não é? Então o primeiro padrão está na autenticidade. Autenticidade. Então a integridade básica da santidade é o ser autêntico e santo. Autêntico e santo. Isto é estar em contraste com muitos que vivem em nosso redor, não é? Em nosso contexto de vida, pois não devemos nos conformar com este século. Então, meus irmãos, isto aqui vai incluir coisas e pessoas, não é? Nós não devemos nos conformar com as pessoas que são erradas e não devemos conformar com as coisas que elas fazem, não é? As coisas que elas fazem. Às vezes, por eu amar muito uma pessoa, eu relevo o que ela faz de errado. Não. Eu posso até amar as pessoas, e devo, mas não aquilo que elas fazem. Né? Não aquilo que elas fazem. Então, eu preciso, na verdade, irmãos, né, não me conformar com estas coisas, se quero viver uma vida diferente. Eu não devo assimilar, não é? Absorver aquilo de errado que as pessoas fazem. Ao contrário, eu preciso influenciá-las. Não é? A segunda parte aqui é a verdade, ou seja, a veracidade.
E é na prática de dizer a verdade, irmãos, e na verdade, né, em qualquer situação, que Deus espera do cristão, de você e eu, comportamento exemplar. É nessa prática, não é? É nessa prática. Então nós temos um adversário. Temos um adversário. Então o pai da mentira. O pai da mentira é o nosso adversário. Ele vai lutar sempre para que mintamos e assim possamos entristecer o Deus que é santo. O Deus que é santo. Então cada vez que eu minto, mesmo seja de brincadeirinha, eu estou ofendendo ao meu Deus, porque Ele é santo. Ele é santo. Então cada vez que eu cometo qualquer lapso espiritual, eu estou ofendendo a Deus. Primeiro porque eu estou quebrando a minha comunhão com Ele. Quebrando a comunhão com Ele. Isto aí para Ele é triste. É triste. É como um filho, né, que é desobediente, faz coisas que o pai não gosta. Então aquele laço de amizade fica prejudicado. Não fica rompido, fica prejudicado. E Deus, Ele não quer isso para nós. Ele quer que nós sejamos santos, a fim de que tenhamos comunhão com Ele. Comunhão direta com Ele. Isso é precioso. Terceiro ponto é a fidelidade. Fidelidade, então, leva à prática da verdade. A prática da verdade. Aquele que é fiel não mente. Não mente. Você é meu amigo, você vai mentir para mim? Meus filhos são meus amigos, vão mentir para mim? A minha esposa é minha amiga, vai mentir para mim? E vice-versa? A mesma coisa. Se sou filho de Deus, como é que posso mentir para Ele que é meu Pai? Como posso? Não posso mentir, não é? Não posso. Então, nós somos dominados pelo Espírito Santo. Por isso não podemos mentir. Não podemos. Meus amados, façamos então uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Exatamente a nossa vida. Se a nossa vida, não é? É de integridade diante de Deus. O que está faltando? Nós somos íntegros diante de Deus? Temos uma vida franca, pura, sensata, santa diante de Deus? Então somos autênticos? Falamos e praticamos a verdade? É para pensar, não é? Para pensar. O quarto, irmãos, quarto padrão, é o padrão que é indispensável de todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão. Que é exatamente o amor. O amor, né? Então o fruto ele aparece na vida do cristão de modo natural. E não forçado. Não forçado. Porque não é alguma coisa que se fabrique. Não. O fruto do Espírito é operado por Ele na vida daqueles que querem, não é? Na vida daqueles que preenchem os padrões de santidade cristãos, não é? Então é interessante observar. Então é pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é uma coisa forçada. Eu não vou produzir frutos porque eu estou buscando fazer isso, não. Eu estou dando lugar ao Espírito Santo para que Ele produza os frutos na minha vida. É diferente. Eu sou a árvore, mas os frutos dependem dEle. É Ele quem vai produzir esses frutos na minha vida. Fazer com que esta árvore produza frutos. Produza frutos. É interessante. E o primeiro fruto maravilhoso, não é? Que Paulo fala em Gálatas 5:22, o fruto mais relevante é o amor. É o primeiro, né? É o amor. Então o amor ele é a base na qual, não é? São desenvolvidas todas as demais qualidades espirituais. O amor é a base. É a base. Pois é a fonte de todas as qualidades do cristão. É pelo amor que nós produzimos.
É em amor que nós produzimos frutos. É em amor. Baseados nele. Ele é a nossa base, não é? Então, irmãos, sem amor, tudo que é feito não tem valor. É como diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira epístola, no capítulo 13, verso 3. Sem o amor, não tem nada certo. O amor é tudo. Ele é a base, não é? Ele é a base. Depois vem a pureza, não é? A pureza, como o padrão indispensável de todo verdadeiro cristão. A pureza. Então a pureza, irmãos, é a crucificação, né, que o cristão faz de sua velha natureza. Sua velha natureza. De forma impiedosa, né? Impiedosa. Sabendo que será dolorosa e decisiva. Decisiva, dolorosa e decisiva, né? A impureza na nossa vida. Precisa ser crucificada. Precisa ser mortificada. Salmo 1, o salmista diz que aquele que habitará nos céus, né? Quem habitará no seu tabernáculo, no santuário, é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Sem isso aí não tem negócio, né? Não tem como. A pureza é um pré-requisito fundamental na vida de todo cristão que deseja ter uma vida santa e santificada, né? A pureza. Então, é o que Jesus chama de renúncia. Lá em São Lucas capítulo 14, verso 33, Jesus fala que aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser seu discípulo. Aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então, amados, para termos uma vida de santidade, precisamos renunciar muita coisa. Precisamos tirar da nossa vida muitas impurezas. Muitas impurezas. É como aquele ouro que nós encontramos na jazida. Ali está o ouro, bonito, aquela pedra bonita, mas não tem valor, especialmente para o leigo. Agora, depois que ela é lapidada, depois que são tirados os cascalhos daquela pedra, as ferrugens, mofo, etc., e aquele ouro começa a brilhar, aí passa a ser algo precioso, metal precioso. Você é precioso, meu irmão. Você é ouro. Mas precisa ser lapidado. Precisa ser purificado. Um outro padrão muito interessante, que é indispensável também de todo verdadeiro cristão, a todo verdadeiro cristão, é a longanimidade. Longanimidade. Que é a parte do fruto do Espírito que leva, não é, a nos relacionarmos com o próximo. Relacionarmos com o próximo. E como? De maneira amorosa. De maneira amorosa, de maneira gentil, independente de provocações, afrontas, etc. É a longanimidade. Então, assim sendo, evidenciará a pessoa restaurada por Deus, um filho que Deus é longânimo. Longânimo. Então, quando eu uso longanimidade, eu estou demonstrando que eu aprendi, herdei de alguém esta qualidade, né? Esta qualidade que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito, a longanimidade. Longanimidade. E, meu irmão, Deus é longânimo. É longânimo. E diz a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor, ou a longanimidade do Senhor, né, são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é longânimo. Longânimo. Não é? Então diz a palavra, Hebreus diz que a longanimidade de Deus levou Noé
a construir uma arca que durou 120 anos. E Deus foi longânimo, não querendo que ninguém se perdesse, que ninguém se morresse, fosse destruído. Deus esperou. Ele é longânimo para conosco, por isso que Jesus não voltou ainda. Esperando, né, desejando que muitos se salvem, muitos se salvem. E o quarto item deste padrão é a mansidão, né? É a mansidão, que é a parte de uma vida de humildade, uma vida de humildade, em que é reconhecido o valor alheio, com a compreensão de que não somos superiores. O apóstolo Paulo ele diz que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. Isto é mansidão. É mansidão, é bater no ombro. Bater no ombro. Mansidão. Não querer sobressair ao outro, mas esperar o seu momento, né? Ser manso. Contar até 10. Isso é legal, tá? É legal. Isso é muito bom. Muito bom. Cristo é o nosso exemplo de vida, de humildade e mansidão, né? O que é que ele diz? O que é que ele diz em São Mateus 11? São Mateus 11, Jesus vai dizer que nós devemos aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão, irmãos, é um fator primordial para a vida de santificação. Primordial, ser manso. Uma pessoa que é pavio curto, dificilmente ela vai ser santificada. Dificilmente. Ou quem sabe vai ter mais dificuldade para buscar uma santificação. Porque ela é muito, como diz, é muito estourada. Estourada, né? Estourada. Você, para ser santificado, meu irmão, você precisa se basear em algum exemplo. Qual o exemplo? O exemplo é Cristo. O exemplo é Cristo. O exemplo é Cristo. Ele não apenas ensinou a mansidão, mas ele praticou. Ele praticou. Então, se eu quero ser parecido com Cristo, ser santo, né? Ser santificado, eu preciso ser manso. Preciso ser. Preciso ser. Caso contrário, as lições, os exemplos dele, eu não poderei copiar. Não poderei copiar e nem vivenciar na minha vida. Não poderei. Não poderei. Então, meus amados, o domínio próprio é um outro fruto do Espírito, né? É um outro fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida para termos uma vida santificada. Uma vida santificada como cristãos, ou como discípulos de Cristo, ou como imitadores de Cristo, não é? Então, o controle dos desejos, das vontades, da nossa, esse controle é a maior luta nossa, a maior luta, não é? Controlar os desejos não é fácil, né? Mas é o desafio, O domínio próprio é um desafio para o cristão, é um desafio. Então, Cristo ele demonstrou de forma muito clara exemplo de domínio próprio. Ele demonstrou isso aí, porque ele veio a este mundo não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, e não a sua própria vontade, não é? Repito, não é? E é interessante que João 6,38, ele vai dizer isso aí, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Daquele que me enviou. Então é o domínio próprio. Eu quero fazer uma coisa, só que eu tenho que me segurar, porque eu vim para cumprir outra coisa. Outra coisa. E se eu fizer a minha vontade, como Jesus estava querendo ali no Getsemane, querendo que
que o Pai passasse dele o cálice, que ele não cumprisse a missão na cruz, que ia ser terrível. Se a vontade dele é cumprida, não teríamos salvação para o mundo. Então, o seu domínio próprio, depois de relutar 3 vezes, o levou a dizer, não, então a minha vontade vai ficar em segundo plano, ou em plano nenhum, e a tua vontade vai prevalecer. Seja feita a tua vontade. Isso é domínio próprio, né? Isso é domínio próprio. Então, meus amados, é difícil coadunarmos nossa vontade com a de Deus. É difícil. É preciso muito domínio próprio para que deixar que Ele prevaleça, que a vontade dele prevaleça e não a nossa, né? Mas é possível, é possível. Possível. Se tivermos o coração quebrantado, é possível que nós deixemos nossa vontade em face da vontade de Deus. É possível, né? É possível. E que possamos, então, perseguir esse sublime alvo. O alvo do domínio próprio. É um alvo. Se não buscarmos este domínio próprio, nós não poderemos ter uma vida cristã santificada. Não será possível, né? Não será possível. Então, meus amados, Deus ele espera que seus filhos tenham um padrão santo de vida. Tenham um padrão santo de vida. E que o nosso procedimento, então, venha a ser santo, né? Nosso procedimento cristão seja santo. E que as pessoas vejam a santidade de Cristo em nós. Vejam Cristo em nós. Vejam Cristo em nós. Isto não é fácil, mas se Ele pede é porque é possível, né? Se Ele pede é porque é possível. Cabe a nós, cabe a você e eu, perseguirmos este alvo, né? Este alvo, o alvo da santificação. E que sejamos cada vez mais autênticos, né? Mais autênticos, mais santos, mais verdadeiros, né? Para com o Senhor. Deste modo, vamos agradá-lo. Vamos agradá-lo. Vamos estar mais perto dele. Vamos estar em maior comunhão com ele. E dando melhor testemunho dele e da nossa vida cristã diante do mundo. Que é o alvo do cristão, né? Nós estamos aqui para testemunhar, testificarmos da palavra de Deus e do Deus da palavra diante do mundo. Que busquemos, irmãos queridos, alcançar este alvo, que não é impossível, mas é difícil. Só com muito denodo, com muita disposição, com muito despreendimento, nós poderemos melhorar o nosso padrão de vida cristã. Que Deus a todos abençoe, nos dando esta condição de um melhoramento contínuo em nossa vida cristã, para que o nosso Deus se agrade de nós e possa também nos usar em suas mãos como instrumentos, como testemunhas da sua palavra, diante de um mundo que está mergulhado em falsidade e em mentira. Até breve, que Deus a todos abençoe. Amém. Eu quero amar mais e mais, amar o quanto for capaz. Se tudo vai bem contigo, também está bem comigo.
Eu quero amar ao meu próximo, amar sem hipocrisia, amá-lo sempre ao máximo, servi-lo com alegria. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar. Só de palavra não vale, e se não amas, não fale. Eu quero amar ao meu próximo, amar sem hipocrisia, amá-lo sempre ao máximo, servi-lo com alegria. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar. Certo homem perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar.